bem, seja bem-vindo ao nosso culto dominical. É uma alegria nós estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, conectados e sabendo que Deus está no nosso meio. Ele está falando conosco e eu tenho plena convicção de que Ele vai falar e a sua voz vai ser ouvida e o seu Espírito vai agir de maneira poderosa nesse momento de culto. É para isso que nós oramos, é isso que nós pedimos, que o Senhor haja, que através das canções, que através da oração, que através da palavra, Deus fale profundamente ao nosso coração. Vai dando boa noite aí, vai dizendo se está tudo bem, dando um abraço, usando o nosso espaço aí no chat para cumprimentar uns aos outros. Esse momento também de chegada, você pode aí compartilhar essa transmissão, esse link. Você pode também curtir aí o vídeo, ver se você está inscrito no nosso canal. Nós estamos reunidos virtualmente, mas muito mais que virtual, o nosso vínculo é através do Espírito Santo de Deus. Somos parte do mesmo corpo de Cristo. Essa parte do corpo de Cristo que é a Igreja Presbiteriana de Bertioga. E nós estamos sim passando por um tempo muito complicado na nossa cidade, com um percentual altíssimo de ocupação de leitos, também no nosso estado e no nosso país. Estamos enfrentando praticamente um colapso sanitário e humanitário. Temos visto a curva de casos e de mortes pela Covid-19 crescer vertiginosamente. Isso tudo nos leva a um momento de pensarmos que a nossa principal vocação nesse momento, como igreja, é orar, é interceder. Eu tenho absoluta convicção de que essa é a nossa principal missão nesse momento. Orarmos a Deus, colocarmos não somente as nossas vidas, a vida da nossa igreja, a vida dos nossos irmãos, ao qual estamos com imensa saudade, mas também a vida da cidade, a vida do país, para que Deus intervenha com graça, para que Deus derrame o seu amor, o seu poder sobre as nossas vidas. Essa é a primeira e a principal maneira de nós agirmos como igreja nesse momento. Nós temos uma missão a cumprir. O fato de estarmos fechados, com as portas fechadas, não significa que não temos uma missão. A primeira missão que Deus tem para o seu povo, para o corpo de Cristo e para nós, é orarmos, é nos colocarmos na brecha, é intercedermos pela cidade, pelo país. Há uma segunda maneira também que eu creio que nós podemos testemunhar do amor de Deus com o mundo perdido, o mundo que está confuso, que está sofrendo. Essa segunda maneira, além de orarmos, é também como igreja permanecermos fechados enquanto for necessário. Não ficarmos brigando, não ficarmos judicializando essa questão. Nós podemos testemunhar do amor de Deus, mostrando que nós, antes de tudo, preocupamos, sim, com as pessoas, com as vidas, preocupamos com o cuidado dos nossos irmãos e irmãs, dos amigos, dos frequentadores da nossa igreja. Então sabemos que há muita perda emocional, há muita perda, tanta perda que nós temos, ansiamos por estarmos juntos, amamos estarmos juntos, fomos feitos, criados para estarmos juntos como igreja, mas neste momento de pandemia, o mais sensato, o mais seguro e o que mais testemunha do nosso zelo e do nosso amor é continuarmos aí fechados. Estamos hoje cumprindo o decreto e assim como acredito todas as igrejas da nossa cidade, do nosso estado, mas nós temos acreditado que isso é uma maneira de testemunharmos do amor de Deus. E uma terceira maneira que nós cremos que é muito importante de nós agirmos como igreja é estarmos atentos às necessidades das pessoas ao nosso redor. Pessoas que foram ou têm sido impactadas economicamente por essa pandemia. Nós, discípulos de Jesus,
parte do corpo de Cristo, podemos estar atentos. A nossa igreja, através da sua diaconia, da nossa diaconia, já tem agido e abençoado aí com dezenas de cestas básicas ao longo desse tempo. Mas você, como discípulo de Jesus, pode estar atento, pode estar aí vendo talvez uma necessidade que você de imediato possa atender. Ou então você pode conectar essa necessidade à nossa diaconia, à diaconia da nossa igreja, para que a igreja possa também estar em ação nesse momento. E nós juntos fazermos essa grande rede de generosidade. Então essas são as maneiras que a gente pode agir nesse momento. A nossa missão não para porque os nossos portões estão fechados. Nós seguimos em missão para a glória de Deus e para o bem um do outro. Vamos fazer a primeira delas agora, que é orar. Antes de orar, eu quero ler com você um texto da palavra de Deus que fala até mesmo da maneira como nós oramos e como nós nos aproximamos de Deus. Abra lá comigo, acompanhe a leitura em Hebreus capítulo 10, verso 19 até o verso 23, até o verso 24. Hebreus 10, 19 a 24. A palavra de Deus diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia, olha, guarde essa palavra, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Essa seria uma quarta maneira aí que nós estávamos falando também, o cuidado um com o outro, o encorajar, o falar um ao outro, o entrar em contato para nós animarmos uns aos outros nesse tempo e na prática de boas obras. Que Deus nos abençoe, lembrando que esse texto nos fala que nós temos ousadia, confiança para entrarmos na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que foi inaugurado pelo Senhor Jesus Cristo, nosso sacerdote. Ele, através dele, nós podemos nos achegar na presença de Deus com confiança de sermos ouvidos, de sermos aceitos por causa dele, por causa do Deus Filho, por causa de Jesus Cristo. Essa é a mensagem maravilhosa do Evangelho, que nós, insuficientes como somos, pecadores ainda, lutando contra esse resquício do pecado que habita ainda, que insiste em guerrear contra o Espírito que já nos santificou, que já tem nos santificado, que já nos justificou. Nós, desse jeito, sem sermos merecedores, podemos ter confiança, podemos ter ousadia para entrar na presença de Deus, para falar com o Pai. Use desse privilégio durante esse tempo. Fale com o Pai a respeito de você mesmo, da sua família, a respeito do mundo. Vamos fazer isso agora, como igreja do Senhor. Pai, nós nos achegamos na Tua presença, agora, pelo novo e vivo caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus Cristo, pelo Seu sacrifício na cruz. Por esse caminho verdadeiro, o único caminho, nós estamos diante da Tua presença e oramos ao Senhor, pedindo que a Tua graça seja sobre a nossa vida, que nós possamos viver de maneira consciente da Tua graça, não apenas olhando para as dificuldades, não apenas olhando para as terríveis circunstâncias que vivemos, mas percebendo o Teu agir mesmo nesses tempos difíceis. Oramos ao Senhor porque a nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança não reside em nada neste mundo. Temos sido lembrados que o Senhor é a nossa rocha,
que a nossa vida tem que estar firmada no Senhor. É no Senhor que nós queremos firmar, Pai, o nosso andar, dia após dia. E no Senhor também nós colocamos a nossa esperança e a nossa oração, não apenas por nós mesmos, pela nossa família, mas orando, Pai, pela nossa cidade, orando pelo nosso país, orando por essa situação tão terrível, Pai, orando para que o Senhor derrame da Tua graça sobre as nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, fica conosco, cuida do Teu povo, e nós possamos agora Te adorar, ouvir a Tua voz, ouvir e receber o fortalecimento do Senhor na nossa fé, na nossa vida. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, Igreja do Senhor. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês e alegria encha o coração de todos vocês. Nesse período de louvor que agora faremos, vamos louvar a Deus inicialmente com a leitura do Salmo 62, a partir do versículo 5 até o 8. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Vamos agora louvar a Deus com o cântico És, ao único que nos dá esperança e ao único que é digno de todo o nosso louvor. O Deus da nossa vida, nossa esperança aqui, e a certeza de um futuro pleno de alegria em Ti. És a nossa segurança e a chance de recomeçar. És a nossa companhia, o amor que vem nos abraçar. Por isso te adoramos, Senhor. És o motivo da canção e o nosso Salvador. Por isso te adoramos, Senhor. Maravilhosa graça que nos alcançou. És o Deus da nossa vida, nossa esperança aqui, e a certeza de um futuro pleno de alegria em Ti. És a nossa segurança e a chance de recomeçar. És a nossa companhia, o amor que vem nos abraçar.
Por isso te adoramos, Senhor. És o motivo da canção e o nosso Salvador. Por isso te adoramos, Senhor. Maravilhosa graça que nos alcançou. Por isso te adoramos, Senhor. És o motivo da canção e o nosso Salvador. Por isso te adoramos, Senhor. Maravilhosa graça que nos alcançou. Oremos. Pai, nós viemos à tua casa, Senhor, para te louvar, para te render culto, ó Deus, para te agradecer, Pai. Neste momento, somos gratos por poder estar aqui na tua casa, te louvando, Pai. Nosso coração se enche de alegria, porque só tu és o único digno de louvor, Pai. E queremos te pedir a sua bênção para esse culto, que o Senhor fale conosco, que a nossa mensagem possa chegar a cada um, e cada um que está nos ouvindo, Pai, que seja abençoado por Ti, e principalmente aqueles que estão debilitados, Pai, que o Senhor venha com a Tua mão curadora e que os restabeleça, Senhor, e que todos saibam que o Senhor é o Deus onipotente e que pode tudo, Senhor. O Senhor pode nos restabelecer, o Senhor pode nos fazer felizes, o Senhor pode fazer tudo por nós, Deus. Não há, o impossível não existe para Ti, Senhor. Esteja conosco durante esse culto, com a Tua bênção, Pai. É o que pedimos no nome de Jesus, com perdão das nossas faltas. Amém. Amém. Poder para salvar. Poder para salvar. Temos um segundo cântico ainda. Me desculpem, tem o segundo cântico, Poder para salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com os medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo.
montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Leamos em conjunto agora o último versículo do texto que acabamos de ler, o versículo 8. Confie nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus nos abençoe e nos conforte nesses dias difíceis, que nós mantenhamos firmes nossa fé e a esperança no Senhor da nossa salvação. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de mensagens na carta do apóstolo Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro. E a mensagem de hoje, ela está diretamente relacionada com a que nós tivemos semana passada. São os versículos consecutivos ao que o pastor pregou semana passada. E é muito importante a gente ter essa noção do que Deus quer falar a respeito da alma purificada e do amor fraternal e quais são as consequências que isso nos traz como pessoas, como cristãos. O texto de hoje fica na primeira carta de Pedro, capítulo 2, dos versículos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência.
como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que, por ele, lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. Palavra do Senhor, irmãos. Vamos fazer mais uma oração? Oremos então. Senhor Deus, graças nós damos por mais este culto, que apesar de ser à distância, nós todos estamos reunidos em uma só fé, por um só Senhor, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Pedimos, fale aos nossos corações, nos guie na sua santa palavra e que nós possamos frutificar o seu evangelho em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Como a gente falou antes, essa mensagem está diretamente ligada ao que o pastor falou semana passada a respeito da alma purificada e daquilo que Deus preparou para nós como um amor fraternal e sem fingimento. A gente pode perceber isso porque o primeiro versículo começa com um portanto. Ou seja, ele está remetendo ao que aconteceu anteriormente, ao que foi falado anteriormente, para dar seguimento. Anteriormente, Pedro ele diz assim: tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vista ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível. E esse ponto, esse portanto, essa lembrança do que ele disse, é muito importante para o que vai vir a seguir. Pedro está dizendo assim, vocês não foram salvos por dinheiro, por algo que pega fogo ou por algo que a ferrugem consome. Vocês não trocaram um terreno por uma propriedade no céu. Vocês não podem fazer isso. O preço que comprou a liberdade e salvação de vocês, a moeda de troca, o valor, tem peso de eternidade, porque é o sangue do próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o valor que comprou a nossa salvação, que comprou a nossa redenção, para que agora nossas almas sejam purificadas no sangue de Cristo, mediante a fé que nós depositamos nele. Quando nós percebemos, entendemos o valor daquilo que Deus deu para o nosso resgate, nós entendemos também a necessidade de viver uma vida nova. Deus foi extremamente bondoso conosco. Ele estendeu a sua mão salvadora para nós através do sangue de Jesus Cristo, e como vemos em algumas canções, nós podemos entrar no santuário de Deus, como vemos em Hebreus, nós podemos entrar no santuário de Deus mediante o sangue de Cristo, ou seja, antes afastados, caídos, perdidos, impuros, agora purificados, unidos, chamados de filhos. Essa é a realidade daqueles que depositam a fé no Deus bondoso. E a partir do momento que nós temos a alma purificada, resta purificar a carne. E é por isso que tem uma ênfase muito grande na luta entre a alma e os desejos da carne. A Bíblia não diz que a carne ela é má, mas infelizmente a carne ainda sofre com os danos cometidos pelo pecado, com os danos cometidos pelo mundo caído. E agora, nós, com uma alma regenerada, uma alma purificada, podemos seguir nosso Senhor e buscar a santidade, que nada mais é do que imitar a Cristo, nos tornar mais parecidos com Cristo, experimentar a bondade de Deus para nos tornarmos cada vez mais semelhantes ao seu Filho amado. E essa guerra, essa luta contra a carne, contra os desejos da carne, se faz necessária, porque nós somos herdeiros de uma nova vida, herdeiros de uma nova terra. E é assim que nós entramos no nosso primeiro ponto. O primeiro ponto é abandonando o velho padrão. Pedro diz assim: portanto, abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência.
por causa do Evangelho, por causa do preço, por causa da pureza na alma que agora vocês têm, por causa do amor fraternal, sem fingimento, ao qual vocês foram revestidos, abandonem o velho padrão do mundo. O mundo ao nosso redor, o sistema do mundo ao nosso redor, a forma como as pessoas pensam, a forma como o mundo se desenvolve, é completamente egoísta, focado em si mesmo, focado nos benefícios próprios, sem amor para com os outros. E a gente vê essa maldade se alastrando, não apenas quando vemos crimes sendo cometidos, mas quando a vida das pessoas não importa mais umas para as outras. Vidas agora são números apenas, não são mais famílias destruídas. O mundo, ele engessa a nossa percepção do que é bondade e do que é maldade. Para falar a verdade, muitas pessoas no mundo discursam que não existe mais bem e mal, vai do seu ponto de vista, e não é o que a Bíblia fala. Pedro, é claro, não tem meias palavras, ele não fala assim, uma coisa ali, outra ali, não. Ele diz assim, abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. E por quê que ele foca especificamente nesses problemas? Porque esses problemas do velho padrão do mundo, que antes nós éramos participantes, e agora com uma nova vida, agora com uma alma purificada, nós não somos mais participantes desse velho padrão, porque esse velho padrão impede comunhão. Quem é maldoso, quem é enganador, ou vive no engano, quem é hipócrita ou tem inveja, e quem é maledicência, ou seja, fofoqueiro, fala mal das outras pessoas, espalha falsas notícias, essas pessoas não conseguem viver em comunhão. O amor fraternal não existe para quem tem esse comportamento. Por isso que ele fala, logo depois do amor fraternal, ele diz, portanto, por causa do amor fraternal, por não ter mais fingimento entre vocês, abandonem isso. Pode ser que vocês estão querendo ainda reproduzir velhas práticas do mundo antigo, mas não adianta mais, não serve mais. Agora, vocês foram unidos a Deus e não podem se comportar como se Deus não existisse. Porque o mundo vive assim. O mundo, ele não vive como se tivesse um Deus que vai julgá-los nos últimos tempos. Pelo contrário, eu sou o meu próprio Deus. Eu digo para mim o que faz sentido. A verdade é aquilo que eu acho. E o que tem se a outra pessoa está passando necessidade? Poxa, tem sentimento de inveja, impera entre as outras pessoas, não consegue ver a vitória de outros irmãos. E Pedro, ele é específico nessas palavras. Ele diz, maldade. As pessoas malvadas, perversas, que gostam de fazer o mal, e pior, não se arrependem de serem maldosas. Pessoas que vivem no engano. Quando a gente vê engano aqui, é diferente da hipocrisia e um pouco diferente de ser simplesmente um mentiroso. É a pessoa que conhece a verdade e prefere viver a mentira. É a pessoa que sabe o que é certo e errado, mas prefere viver com desculpas. Quantas vezes nós mesmos não usamos dessas desculpas? A carne é fraca, não, mas o pecado é muito forte. Tendo almas purificadas, não somos mais escravos dessa velha natureza. Sendo agora filhos de Deus, não podemos nos comportar como filhos do mundo, porque nossa pátria não é aqui. Nós vemos isso no decorrer dessa série de mensagens e também em todos esses momentos caóticos que o mundo passa. Nós percebemos que a nossa realidade, a nossa verdadeira cidadania não é daqui. Se agora, comprados com preço de sangue, com peso de eternidade, como poderemos querer viver como pessoas desse mundo? Não. Deus nos deu uma nova natureza e uma nova realidade de vida. Um novo comportamento, uma nova cultura, uma cultura de amor. Uma cultura que entende o certo e o errado,
sabe que existem coisas boas e coisas ruins, entendem que tem uma guerra muito maior do que essas ideologias políticas que tentam dividir as pessoas. Nós vivemos num mundo onde existe guerra entre bem e mal, onde a nossa alma pura luta contra os desejos impuros do nosso corpo, e por causa de Cristo, nós somos e seremos vitoriosos. A carne não prevalecerá sobre a alma, porque naquele último dia até a nossa carne será purificada, pois seremos semelhante a Ele. E é essa esperança que nós guardamos. Pior do que quem decide viver no engano é aquele que vive de forma hipócrita, que conhece a verdade, sabe que vive no erro e condena o erro que vive, mas continua ali, nas escondidas, fazendo aquilo que não se deve, só aparecendo com a aparência de bondade, fingindo, mentindo, enganando, e ainda assim, vivendo no meio dos justos, fingindo ser um justo. Também Pedro condena os invejosos, nunca gratos. O invejoso nunca é grato. Nunca é grato. O invejoso nunca está satisfeito com o que tem, não reconhece as bênçãos de Deus na vida dele. Pelo contrário, vê as bênçãos de Deus na vida do outro e não se dá por satisfeito, não fica feliz com que Deus tenha abençoado o outro. E não vê que Deus abençoa ele também. Dá alimento, sustento, uma família que o ama, mas não, eu preciso de mais. Isso aqui não é suficiente. Deus não olha para mim. Invejosos são ingratos e não conseguem conviver com harmonia com os irmãos. E por último, os maledicentes. Aqueles que falam mal, fofoqueiros. Essa é a melhor forma de entender os maledicentes. São aqueles que passam falsas informações ou então sentem prazer em falar mal de outras pessoas, em espalhar maldade sobre outras pessoas. Muitas vezes mentindo, aumentando. São pessoas que não vivem em harmonia também. E é extremamente impactante perceber que não viver em harmonia quer dizer não fazer parte do corpo de Deus. Não viver em harmonia quer dizer não viver a salvação. Não viver em harmonia quer dizer não encontrar Cristo como Salvador no último dia. Encontrar Cristo como justo juiz no último dia e ser afastado dele. Por isso Pedro ele é enfático. Portanto, por causa do evangelho que foi pregado, por causa do preço que foi pago, abandonem as velhas obras, abandonem o velho mundo. Hoje vocês têm novas práticas, vocês têm uma nova família, hoje vocês têm a igreja e são peregrinos. O que era do mundo antigo não cabe mais para vocês. Vocês não vão conseguir sustentar o convívio uns com os outros. E mais, não conseguirão sustentar comunhão com Deus. E é aqui que a gente entra no nosso segundo ponto. Nós somos convocados a abandonar essas velhas práticas para colocar novas no lugar, para viver uma vida nova no lugar. E o nosso segundo ponto é ansiando puro alimento espiritual. Nós vimos que essa vida que o mundo oferece, que a nossa vida, elas não são simplesmente separadas e por isso é uma vida de pureza. Não, são vidas opostas. Elas são vidas que não se conciliam. Não dá para servir dois senhores, não dá para viver como se servisse ao mundo e servisse a Deus. O nosso Senhor, Ele é exclusivo, não só porque Ele é todo-poderoso, mas porque Ele é único. Não existe Senhor maior que Ele. Não existe ninguém que merece adoração, louvor, glória. Alguém a quem nós devemos ser mais gratos do que a Ele, porque além de nos dar a vida, Ele nos fornece salvação gratuita. Ele nos oferece comunhão eterna. E por isso devemos abandonar esse comportamento oposto à vida de um filho de Deus.
E agora, no segundo ponto, ansiando o puro alimento espiritual. Tá bom, abandonei as velhas práticas, entendo que minha alma está purificada, mas como que eu cresço nessa pureza? Porque o convite do Evangelho é um convite de caminhada, e caminhada é crescimento. A gente não pode ter na nossa mente o pensamento enganoso de que se nós não estamos caminhando, nós ainda estamos crescendo. Não. Ficar parado é decrescer. É perder comunhão. Não buscar o puro alimento espiritual que se encontra na palavra de Deus é retroagir, é retroceder, é voltar ao velho mundo, porque o velho mundo ignora Deus. E quando nós estamos parados, nós estamos ignorando Deus. Estamos negligenciando a comunhão que, com tão precioso sangue, Ele comprou para nós. No segundo versículo, Pedro diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que, por ele, lhes seja dado crescimento para a salvação. Como crianças recém-nascidas. A gente já viu essa ilustração em outras partes da Bíblia. Paulo ele usa a ilustração de crianças recém-nascidas e leite espiritual. Mas a gente precisa fazer uma diferença. Quando Paulo usa essa ilustração, ele está falando sobre os novos convertidos na fé, que precisam aprender as bases do Evangelho, as bases da vida com Cristo. E esse exemplo de Paulo é diferente do que Pedro está usando aqui. O exemplo de Pedro, ele está se referindo ao desejo do recém-nascido pelo alimento. E por um alimento que é suficiente. Vamos primeiro pensar nesse alimento suficiente. Um bebê pode comer picanha? Ele pode comer um lanche apimentado, um hambúrguer? Não pode. Ou você pode misturar Coca-Cola no leite materno para dar para a criança? Não pode, porque o alimento se torna impuro para ele, não é o alimento ideal para ele, não é aquilo que ele deve e não é nem aquilo que ele anseia. Ele não quer isso. Dar esses alimentos errados para uma criança de 3 meses, por exemplo, uma criança recém-nascida, é querer que ela fique subnutrida e morra. Ela não vai ficar alimentada comendo uma costela. Ah, não, mas é um suquinho de maracujá natural aqui, mistura no leite materno, vai. Não vai, não é isso. O organismo dela não precisa disso. O organismo dela precisa de um alimento puro, um alimento único, que é o leite materno. Por isso, Pedro usa essa analogia. Ele sabe que naquela época já, e nós também vemos isso hoje em dia, muitos falsos mestres misturam coisas no evangelho puro. Não, mas você tem que fazer isso, não, mas você tem que dar aquilo, não, mas se você não fizer tal horário, aquilo nesse momentinho certo, não, se não, tem gente que até usa elementos, por exemplo, bota um sal atrás da porta aí que está funcionando. Gente, isso nunca foi o evangelho e nunca vai ser. Não, mas para você ser salvo, você tem que me dar tal situação para ter um terreninho lá legal no céu com uma vista bacana para a mansão de Pedro. Não existe isso. Isso nunca foi pregado. O evangelho genuíno e puro fala sobre uma humanidade caída e um Deus amoroso. Um Deus que vem ao resgate daqueles que estão perdidos. E todo o desenvolvimento da fé, tudo aquilo que a palavra, as santas escrituras de Deus, através de santos homens que foram inspirados. Tudo que está aqui escrito, inspirado por Deus, é genuíno leite espiritual. É aquilo que nos alimenta, é aquilo que a alma anseia, é aquilo que a alma deseja e que a alma precisa. A alma não precisa de acréscimos aqui, ela não precisa que você escreva um terceiro evangelho, um quinto evangelho, ou um terceiro Novo Testamento. Não, o testamento acrescentado, não, prólogo da Bíblia, epílogo da Bíblia, não precisa disso.
Pedro sabe que muitas pessoas mal intencionadas, que não vivem a harmonia do Evangelho, vão e adulteram a palavra de Deus. Isso aqui é um convite para que nós fiquemos alerta. Nós temos que conhecer a palavra de Deus para saber o que é e o que não é a palavra de Deus. Como nós vamos poder nos defender, como nós vamos poder afastar ou até mesmo combater as falsas doutrinas se nós não conhecemos a verdadeira? Não há condição. E por isso que quando Pedro está falando aqui, desejem o puro leite, ele está falando, se relacionem com a verdade de Deus, se relacionem com Deus. E assim a alma de vocês vai estar nutrida para a salvação. Uma outra coisa interessante de notar aqui, na ilustração do recém-nascido, é que ele fala, como crianças recém-nascidas desejem. Uma criança recém-nascida não precisa ser ensinada a desejar, mas Pedro sabe que nós precisamos. Ele está querendo dizer assim, eu quero que o desejo por vocês de Deus, da palavra de Deus, do Evangelho de Deus, seja tão natural quanto uma criança deseja o leite materno. Porque a gente sabe que, naturalmente, o nosso corpo não é muito fã. A nossa carne, os desejos pecaminosos que habitam em nós, não sente atraída verdadeiramente pelo Evangelho puro. Pelo contrário, às vezes é até atraída pelo Evangelho adulterado. Mas é mais interessante. Não, é mais... meu ouvido gosta mais de ouvir essa nova forma de entender o Cristo e o Evangelho. Pedro sabe que às vezes nós não desejamos e que isso nos afasta de Deus. E por isso que ele fala, desejem, sejam ativos, busquem, queiram, vão atrás. Mas aí você olha para mim e fala, não, mas eu até desejo, meu coração até deseja. Mas aí a gente acaba entrando em um outro erro, que quando a gente até anseia pelo puro leite espiritual, a gente deseja, a gente só deseja, a gente não vai atrás. Eu queria tanto orar mais, podia começar a orar mais, legal. E fica nisso, não ora mais. Nossa, mas eu preciso ler a Bíblia, né? Eu queria refletir naquela carta. Mas é só isso, só deseja, não é ativo, não vai atrás, não busca. O que o recém-nascido faz quando ele deseja o leite materno? Ele chora, ele pede, ele clama. Quer orar mais? Clama a Deus. Quer entender mais a palavra de Deus? Clama a Deus. Deus não é um Deus feito de gesso, não é um Deus feito de mármore que não ouve, que só parece ter um ouvido e não ouve. Pelo contrário, Deus ouve o seu povo. Deus quer ouvir o seu povo. Por isso que quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele diz, quando orarem, porque ele está querendo dizer assim, eu sei que vocês vão clamar, vocês têm que clamar. Não é uma opção, se vocês forem, caso algum dia vocês pensem nisso, né? Aí eu vou dar essa ajuda aqui para vocês. Não, ele está falando, quando vocês orarem, porque oração é rotina. Comunhão com Deus é rotina. Entender as Escrituras do Senhor, se aprofundar nas Escrituras do Senhor, é uma rotina. É parte do nosso dia a dia. A gente não se alimenta todo dia? A gente não almoça, não toma um café da manhã, não lancha ou janta à noite. E como é que a gente quer não ler a Bíblia e não orar todo dia? Mas faz uns 3 dias que eu não oro. Meu Deus, hein? Que o Senhor dê ânimo para você orar. Porque agora, com a alma purificada, como é que uma alma pura não vai querer o Senhor da pureza? Pedro sabe que às vezes a gente não deseja, e ele fala, desejem. Ou seja, tenha isso gravado na nossa mente. Desejem. Senhor, me faça desejar mais. Clama a Deus. Pede a Deus por mais anseio, por mais desejo, por mais fome da palavra dele, por mais vontade de orar.
Pede a Ele também mais oportunidades para ter conversas santas sobre a palavra de Deus, sobre a experiência com a vida com Deus. É por isso que o cristão ele é cercado de pessoas salvas. Olhe para o seu círculo de amizade e pensa, essas pessoas são servas de Deus, porque dá para conversar com eles sobre Deus. Como é que a gente quer ser puro, ser santo, se sentir incentivado a louvar e a orar a Deus, se a gente está na roda dos escarnecedores, na roda daqueles que não ligam para Deus, não amam Deus, pelo contrário, detestam. Quero saber de Jesus, não. A gente tem que conhecer essas pessoas, sim, a gente tem que tratar elas bem, sim, mas elas não podem ser o único vínculo que a gente tem na terra. Se a gente já vive num mundo peregrino, a gente quer viver sozinho? Deus nos deu uma família maravilhosa que se chama igreja. E a gente não tem vínculo nenhum com as pessoas da igreja? Pessoas santas, com dificuldades, com erros, mas redimidas, que têm o mesmo Senhor que a gente. É muito difícil manter uma vida de pureza, uma vida de santidade, se o Senhor das pessoas que nos cercam não é o nosso Senhor, pelo contrário, é inimigo do nosso. Como recém-nascido, clamem. Como recém-nascidos desejem, vão atrás. E ele diz, no versículo 2, como crianças recém-nascidas desejam o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento. Uma criança que se alimenta pode escolher não crescer? A mãe cuida do bebê, alimenta ele, dá leite materno, mantém ele em segurança. Essa criança tem como não crescer? Ela vai virar e falar assim, não, eu quero permanecer aqui com 3 meses de idade por mais uns 5 anos, que tá bom assim. Não tem que me preocupar com mais nada. Tem como fazer isso? Não tem. Quem se alimenta, cresce. Se nós nos alimentamos da palavra de Deus, se nós temos comunhão com o Senhor da pureza, nós iremos crescer. Não tem como impedir o crescimento daqueles que se alimentam. Mas tem que se alimentar corretamente. Não adianta dar para a criança novamente um churrasco, uma asinha de frango grelhada, que ela não vai crescer, ela vai ficar subnutrida, ela nem vai conseguir comer, que ela não tem dente. Se nós nos alimentarmos errados, se nos alimentarmos das falsas doutrinas, ou então se não mantivermos uma constância de alimento, como é que nós vamos querer crescer? Se Deus não está presente no nosso dia a dia, nos alimentando diariamente, como é que vamos crescer? Se eu comer 3 vezes na semana só, eu vou comer hoje, aí como daqui a alguns dias, eu vou morrer. Eu vou ficar desnutrido e vou morrer. Minha vida não vai ser longa, não vai ser saudável. Eu oro hoje, aprendo a palavra do Senhor hoje, acho que daqui 2 meses eu penso de novo sobre isso. Que tipo de crescimento espiritual é esse? Que tipo de desenvolvimento de relacionamento com Deus é esse? Não existe crescimento, não existe comunhão se não tiver constância. E a constância é importante. A constância é o que nos mantém bem nutridos. Como vamos querer enfrentar um mundo tenebroso ao nosso redor, o mundo mau, se não estamos fortes naquilo que verdadeiramente nos alimenta? É impossível. Como é que a gente envia soldados à guerra se eles estão mal alimentados, mal armados? É enviar animais para o abate. Só isso. É chegar lá na faculdade, é chegar lá no trabalho, mal nutrido da palavra de Deus, mal nutrido do relacionamento com Deus e morrer. Porque eu creio que todos já tiveram essa experiência. Muitas pessoas que não são cristãs conhecem muito da Bíblia. Existe muito disso. Pessoas que não são cristãs conhecem muito da Bíblia, ou então de práticas religiosas, entendem
como é que funciona essa dinâmica do cristão com Deus, mesmo não sendo cristãs. Por quê? Porque elas buscam argumentos para ir contra cristãos. E como nós podemos combater tais problemas, como podemos combater falsas doutrinas, se não estamos nutridos, se não conhecemos a verdadeira, se não clamamos a Deus diariamente pelo alimento. Gente, Deus é Pai. Ele não vai deixar seus filhos com fome. Se os filhos anseiam se alimentar, se os filhos anseiam se relacionar, Ele está disponível. Deus está disponível. O Criador dos céus e da terra, o Criador de planetas, galáxias, o Criador do Sol, Ele está disponível para você. Porque podemos entrar no santuário dEle, orando, refletindo na palavra, buscando o genuíno leite espiritual. Nesses momentos difíceis que nós vivemos, em momentos verdadeiramente obscuros, onde tudo é polarizado, onde para todo lado é notícia ruim, nós temos Deus disponível para nos sustentar nesses momentos. Como então nós preferimos negligenciar isso e nos alimentar de qualquer outra coisa que não o nosso Senhor? É no mínimo ingratidão. Sim, vou falar um mínimo. O Senhor que morreu, entregou sua vida, viveu, encarnou, ou seja, desceu do seu trono de glória e virou um ser humano, nascido dentro de um estábulo, de um celeiro, nascido no meio dos animais, de uma família humilde, que viveu em tempos difíceis de dominação de um império muito rígido. Esse nosso Senhor que nos salvou, Ele nos pede para ter vida. É isso que Deus pede quando Ele fala: se relacionem comigo, tenham vida. Ele não está pedindo nada rude. Ele não está pedindo, não, você tem que me dar 5.000 cabeças de gado aí, que aí a gente fica aqui. Não, está dizendo assim: se relacione comigo, eu te salvei, eu purifiquei sua alma, ande em santidade, purifique os maus desejos da sua carne. Se relacione comigo através desse alimento que eu disponibilizo gratuitamente para você. Viva com vida, abandone a morte. Mas é impressionante como muitas vezes a gente prefere a morte, preferimos a escuridão. E quando a única coisa que a gente precisa fazer é clamar. O caminho que nos faz crescer em santidade desenvolve a nossa experiência com Deus bondoso. E aqui a gente entra no nosso terceiro e último ponto: experimentando a bondade de Deus. E agora eu olho para os irmãos e pergunto: nós experimentamos? De acordo com o que nós lemos aqui, vimos também no sermão passado e vimos hoje, nós já experimentamos a bondade de Deus? Já sabemos que Deus é bondoso? Se alguém aí disser que não, precisa reler aqui o que a gente viu. Nós vimos um Deus que alimenta gratuitamente, que adota aqueles que antes eram seus inimigos, porque essa era a nossa realidade antes de vivermos com Deus. Nós éramos inimigos. Um Deus que paga com preço de sangue eterno a purificação da nossa alma para que nós tenhamos uma salvação garantida pela graça. Nós já experimentamos a bondade de Deus. E o que Deus nos pede é: continue experimentando a minha bondade. Continue experimentando a minha bondade. Eu sou o Senhor da pureza que purifica as almas. Essa é a mensagem de Deus. Convivam comigo de maneira pura. Eu gosto muito de uma passagem da primeira carta de João,
E eu vou ler ela aqui rapidinho para a gente ter essa reflexão final. Na primeira carta de João, capítulo 3, dos versículos 1 ao 3, o apóstolo diz assim: Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. O amor de Deus se manifesta porque antes de nós amarmos a Ele, antes dele pedir que nós o amemos, Ele nos amou primeiro. E não pediu nada para nos amar, Ele simplesmente escolheu nos amar. Escolheu nos salvar. Escolheu oferecer o Salvador que toda a humanidade procura. O Salvador já veio. As pessoas continuam procurando por um Salvador. Deus forneceu esse Salvador, nos amou, nos redimiu, nos uniu e nos chamou de filhos. Porque todo aquele que crê é dado o direito de ser chamado filho de Deus. Pedro fala no terceiro versículo aqui em sua carta, ele diz assim: se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. É quase retórica essa fala. Não, vocês já viram isso tudo aqui? Ó, o Senhor salvou toda a humanidade, o Senhor resolveu se relacionar com os seres humanos, o Senhor ofereceu um Salvador para os seres humanos, o que nem ofereceu para os anjos. Ele purificou a alma de vocês, Ele apresenta a pureza para vocês, Ele se relaciona com vocês. Então, me digam, vocês já têm experimentado, vocês já têm experiência da bondade de Deus? Isso é um convite para reflexão. Isso é um convite para sermos gratos. Nós já experimentamos a bondade de Deus e podemos experimentar continuamente e experimentamos todo dia a bondade de Deus. Se nós somos considerados família de Deus, é por isso que nós chamamos uns aos outros de irmãos, porque temos o mesmo Pai. Observem o amor que se manifesta de Deus em nós. É muito maior do que ser chamado de servos ou amigos. Deus cuidou das nossas feridas, perdoou os nossos antigos e perversos comportamentos que nos separavam dele e convidou para que morássemos em sua casa. Agora, se existe algum sentimento de culpa, se existe algum sentimento de ressentimento, se existe algum sentimento de não ser digno de Deus, através de Jesus, Deus já abateu toda essa dívida, todo esse sentimento ruim que poderia nos separar dele, toda essa inclinação perversa que poderia nos condenar. Deus apagou as nossas transgressões e nos ama, porque diante dele nós somos chamados de justos, puros e santos, por mais perversos que nós fomos. Agora, arrependidos do mal que fizemos, nos voltamos a Ele e nos relacionamos com Ele, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O relacionamento com Ele, além de ser o que nos dá vida, é gratidão. Ser gratos pelo aquilo que Ele nos fez em nós e continua fazendo conosco.
E mesmo que nos achemos fracos, Ele tem um alimento divino que nutre quem nós somos e nos direciona nos passos do seu Filho amado. E um dia, como o apóstolo João falou aqui, ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Sabemos que, e todo que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Essa corrupção da carne, que agora tenta nos afastar de Deus, não existirá mais, porque o convite de Deus é sermos semelhantes a Ele. E essa é a nossa herança. É o que o mundo não pode arrancar de nós, porque somos amados por Deus e um dia o veremos face a face, como um pai amoroso nos acolhendo em casa. Guardemos essa esperança e que essa esperança nos incentive à purificação. Amém? Vou chamar a equipe de louvor, mas antes gostaria de fazer uma oração. Então, oremos. Senhor, agradecemos, Pai, porque temos a palavra do Senhor disponível para nós, porque podemos lê-la, porque podemos orar a Ti e nos relacionar com o Senhor e ter uma família enorme que nos apoia, que nos incentiva na pureza. Nós somos gratos porque o Senhor manifestou a sua bondade quando nós ainda éramos pecadores. Então, Pai, frutifica no nosso coração e nos torna cada vez mais puros e habilitados e capacitados nessa guerra contra a impureza. Que sejamos santos cada vez mais, porque o Senhor é santo. É a oração que nós fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Equipe de música. Ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada prova suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Sua graça é real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o seu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A
trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Muito bem, nós estamos caminhando para o final do nosso encontro aqui. E antes de orarmos, eu quero colocar os motivos pelo qual nós vamos orar e que esses motivos possam acompanhar a gente durante a semana, uma das semanas aí mais difíceis que vamos enfrentar, que estamos enfrentando como nação, mas que a nossa firme esperança esteja no Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos fortalecendo. Um motivo de oração que nós devemos orar é pelo fim dessa pandemia. Orar para que Deus possa nos abençoar, intervir com graça e que essa pandemia chegue ao fim. Para que a vacinação possa ocorrer com celeridade, com segurança e que assim haja também tratamentos, avanço nos tratamentos para os infectados. Vamos orar pelo fim da pandemia. Vamos orar também pelas vítimas dessa doença, para que o Senhor, o nosso Deus, possa restaurar a saúde daqueles que estão enfermos e também possa consolar, confortar as famílias e amigos daqueles que estão perdendo as suas vidas. Vamos orar para que Deus também possa proteger os profissionais de saúde que estão já exaustos, que já estão esgotados, e que Deus possa protegê-los e resguardá-los nesse momento. Vamos orar pela provisão de Deus na vida daqueles que foram economicamente atingidos pela crise da pandemia. Que Deus possa sustentar os autônomos, aqueles que nesse momento não podem trabalhar, aqueles que estão desempregados, os empreendedores, pessoas que estão sofrendo consequências financeiras, e que nós, como igreja, possamos estar atentos às pessoas com necessidades ao nosso redor, para que possamos estender a mão, para que possamos atender com graça, com misericórdia. Nós, como discípulos de Jesus, queremos fazer isso. Você talvez possa atender alguma pessoa individualmente, mas nós como igreja podemos também unir os nossos esforços para atender as necessidades dessas pessoas. Nesse quesito, eu quero reforçar duas coisas para você. A importância da nossa contribuição financeira, para que essa parte do corpo de Cristo, a Igreja Presbiteriana de Bertioga, siga em frente na sua missão, abençoando a cidade e abençoando também outros projetos missionários de plantação de igrejas ao redor do país e do mundo. Que Deus possa nos abençoar. Então vou pedir para colocar na tela aí, quando a gente fala desse motivo de oração, os dados bancários para que você possa fazer a sua contribuição. Você também acha, se você não conseguir agora dar um print ou olhar com calma, clicando no link que está na descrição do vídeo, você vai ter um outro link chamado Dízimos e Ofertas, e ali você encontra essa imagem, você encontra tudo que você precisa saber para fazer essa contribuição. Vamos orar por isso. E a outra maneira que nós podemos abençoar nesse quesito das necessidades das pessoas é da nossa rede de generosidade.
Se você pode fazer parte dessa rede de generosidade, contribuindo financeiramente, dando o seu dízimo e a sua oferta, mas também, se você quiser dar alimentos, você pode falar com a gente, e dos nossos diáconos, a diaconia da igreja é o braço da nossa igreja que age no sentido da ação social, então nós podemos fazer chegar a quem precisa esses alimentos. Vamos orar também pelas autoridades, para que Deus dê sabedoria, dê temor dele, para que eles possam tomar as decisões que venham a acelerar o fim da pandemia. Decisões que são difíceis, mas que essas decisões venham a acelerar o fim dessa pandemia. Vamos orar pela pacificação da nossa nação, para que Deus tenha o centro e a glória, e que venhamos a ter o fim dessa inquietação política e social que temos visto no nosso país. E por fim, vamos orar pela igreja no Brasil, para que Deus possa nos fortalecer a fé do seu povo, para que nós possamos continuar anunciando esse evangelho puro, esse alimento espiritual puro, que fortalece as nossas vidas, que a gente venha a proclamar a glória de Deus com todo vigor, mesmo nesses tempos difíceis, e que parte de proclamar a glória de Deus, que a glória de Deus é para o bem do próximo, seja inclusive ao mantermos, quanto tempo for necessário, para o bem do outro, para o bem do próximo, as nossas portas fechadas e continuarmos online, que isso venha a ser como um testemunho do amor da igreja, do cuidado da igreja, do zelo da igreja pela vida, porque a vida humana foi criada para dar glória a Deus. E nós vivemos para a glória de Deus, e essa glória de Deus se reflete quando nós vivemos para o bem do nosso próximo, com amor ao nosso próximo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Nós vamos enviar esses motivos de oração nos grupos da nossa igreja, para que você se dobre diante do Pai nessa semana. Vamos juntos orar, juntos também nos encontros que estamos promovendo, encontro de mulheres do Florescer para orar, encontros dos homens, a confraria dos homens, os irmãos que se reúnem para orar. Os jovens e adolescentes também estão se reunindo exclusivamente para orar. Você pode fazer parte. Mulheres de todas as idades, entrem no Florescer. Homens de todas as idades, na nossa confraria, e também os nossos jovens e adolescentes do Fluir, estão se reunindo para orar nesse momento, online. Então você pode fazer parte dessa reunião e fazer esse esforço junto, esse esforço que não é em vão. Deus diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Reúna a sua família, ore nesse momento. Eu quero dar o desafio para que, acabando esse culto, acabando o acompanhar desse culto, se você está só ou se você está acompanhado com alguém na sua casa, não deixe de fazer mais uma oração bem pessoal pela sua família, pela cidade, pelo país. Vamos orar juntos agora, como igreja do Senhor. Pai, nós estamos enfrentando como cidade, como país, um dos momentos mais difíceis da nossa história. Mas o Senhor é o Deus que age na história, o Senhor é o Deus que está presente no nosso meio, em quem podemos firmar a nossa vida. Como cantamos, a nossa fé, o nosso amor estão firmados no Senhor. Não estão firmados em nada mais além do Senhor. Não estão firmados quando as circunstâncias estão sempre boas. Não estão firmados na política, nem mesmo em última instância na ciência. A nossa fé está firmada no Senhor. Pedimos que o Senhor haja com graça, para que através da boa ciência, através dos bons políticos, das autoridades que são incumbidas de tomar decisões, o Senhor dê sabedoria, dê graça a eles, dê temor do Senhor, para que eles venham a agir. Oramos pelos profissionais de saúde, para que o Senhor proteja esses que estão na linha de frente. Oramos, Senhor, para que essa pandemia chegue ao fim, que a vacinação se acelere, para que possamos
ver o fim desse tempo tão difícil que temos vivido como nação. Oramos, Pai, para que o Senhor dê graça, dê consolo, conforto para aqueles que foram atingidos da maneira mais difícil, perdendo entes queridos, perdendo amigos queridos. Que o Senhor dê graça também e restauração da saúde para aqueles que estão lutando agora com a doença. Ó Deus, nós oramos para que o Senhor proveja também para aqueles que estão enfrentando necessidades, que o Senhor sustente a cada um deles e que nós, como igreja do Senhor, Pai, possamos estar atentos às pessoas ao nosso redor que estão passando necessidades e que possamos agir como braço do Senhor, como mão do Senhor na nossa cidade. Nós oramos, Pai, pela nossa nação, para que haja pacificação na nossa nação e que nós, como igreja do Senhor, não possamos entrar no meio desta guerra política que está acontecendo, mas que possamos viver com fidelidade ao Teu Evangelho, que é puro, que é simples, e que possamos continuar anunciando Ele, mesmo com as portas fechadas por esse momento, mas com os instrumentos que o Senhor tem nos dado, para que a nossa fé seja fortalecida, a fé do Teu povo seja fortalecida, e que o anúncio do verdadeiro Evangelho aconteça de maneira que o alcance, só o Senhor sabe aonde pode chegar. Que nós possamos anunciar com fidelidade o Teu Evangelho e que o Senhor abençoe muitas e muitas vidas ao ouvi-lo, ao crer nele e ao confiar na pessoa de Jesus. Nós oramos no nome dele, do nosso Salvador Jesus. E agora, meus queridos e amados irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o infinito amor de Deus, o nosso querido Pai, e que o poder e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça conosco, com todo o seu povo, para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Nós somos abençoados para sermos uma bênção. Vamos ser uma bênção durante essa semana, orando pela nossa nação, estando atento às oportunidades de falar o Evangelho, de encorajar e fortalecer uns aos outros no povo de Deus e também de atender as pessoas ao nosso redor nas suas necessidades. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Fique com Deus.